Eu quero contar uma experiência, um relato. Ontem eu fui assistir o filme das Backrooms do Kane Parsons ou Kane Pictures, não sei como é que vocês conhecem este jovem cineasta e youtuber, inclusive assistam a série das Backrooms do Kane Parsons, que é muito boa. O filme é muito legal, tá? O filme é bacana. No final ele perde um pouco a linha, assim, eu sinto que ele vai para um caminho que não é muito legal, queria que não fosse, queria que continuasse seguindo o que estava seguindo, ia ser perfeito, maravilhoso e tal, mas eu entendo a rota que foi seguida, só não achei muito legal. Só que antes, eu estava lendo um mangá, eu até gravei um story do Close Friends falando sobre isso, que antes eu não enxergava, agora que eu enxergo eu posso ver as coisas que eu compro. E aí eu digo isso pra vocês porque para vocês olharem muito bem as coisas que vocês compram. Porque eu tinha comprado esse mangá aqui, A Princesa do Castelo Sem Fim. Inclusive eu nem sei se eu posso mostrar muito, vou tentar mostrar de longe, tampando minha nudez. Entendeu? Tinha comprado esse mangá aqui. Eu não tinha visto a capa. Sobre a capa, porque a capa é pior. Eu nem sei se eu posso... Calma, vou tentar fazer uma censura aqui. Pera. Censura aqui, censura. Censura estratégica. Aqui, censura estratégica. Eu vou tentar fazer a censura estratégica do outro lado. Censura estratégica. Aqui. Enfim. E aí eu falei, vou ler isso daqui, já que eu infelizmente não tive tempo e nem energia para continuar lendo Batman Gárgula de Gotham. Eu falei, vou ler isso daqui, entendeu? Tem que segurar com muito cuidado esse mangá. E foi muito engraçado, porque eu peguei o mangá pra ler, aí eu fui abrir assim e falei, beleza. No que eu fiz assim, eu falei, não, pera, tá errado. E aí eu virei e foi nesse sentido, só que eu olhei e falei, eu abri, e aí tem a ficha catalográfica que eu falei, não, pera, o que tá acontecendo? Aí eu li e aqui, aviso. Por ter sido concebido para uma publicação conjunta em países ocidentais, se não me engano foi Estados Unidos, Japão e Itália ao mesmo tempo, este mangá é no sentido ocidental de leitura. E aí tem uma coisa. É uma edição muito bonita, só que o desenho do Shintaro Kagoe é aquilo, né, rapaziada? É aquilo. E aqui, eu já vou adiantar pra vocês. Melhor coisa que eu li dele até agora, tá? E é tipo assim, não é por pouco longe, não. Aqui, o menino tava inspirado. O menino tava muito inspirado. Mas que eu comecei falando do filme das Backrooms, porque esse mangá, ele tem mais similaridades com o filme das Backrooms do Kane Parsons do que eu pensava. Eu vou dar um pouco de spoiler não do filme, mas eu vou dar um pouco de spoiler da série do Kane Parsons, que trata as Backrooms, na verdade, como um sistema de replicação exponencial de ambientes pré-existentes para tentar resolver o problema de habitação, só que isso dá errado. Então você tem essa coisa do crescimento exponencial e tal, das bifurcações, das possibilidades dos lugares, etc, etc. E quando eu fui ler isso daqui, eu sabia que tinha uma coisa falando sobre o multiverso, a questão eu esqueci até agora o nome do imperador, do Oda Nobunaga e tal. Mas também tem umas similaridades que eu não vou adentrar aqui, porque eu não quero dar spoiler do filme. Maiores do que, tipo assim, tem uma coisa visual ali que me lembrou muito o quadrinho, enquanto eu tava vendo o filme. Mais do que eu pensava que fosse acontecer, eu achei curioso, isso queria comentar. E aí quando eu acabei de ver Backrooms, eu peguei e cheguei em casa e fui terminar a minha leitura da Princesa do Castelo Sem Fim, porque esse mangá da Pipoca e Nankin, sim, vou elogiar a Pipoca e Nankin. As pessoas que viram meu último vídeo, graças a Deus não foram muitas, eles compilam aqui A Princesa do Castelo Sem Fim e uma segunda história da Princesa do Castelo Sem Fim que foi escrita depois, que são as 12 irmãs do Castelo Sem Fim, que não tem exatamente uma conexão direta, mas
a estrutura é a mesma e o multiverso onde aquilo se passa é o mesmo. Então, é sobre isso. E o que eu achei desse mangá? Eu falei, eu gostei bastante, gostei muito, 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 muito mesmo. Não só, tipo assim, da narrativa, ele tem um ritmo muito bom, só que, tipo, de um jeito engraçado. Porque, sobre o que se trata esse mangá, especificamente? Ele pega uma noção de realidades paralelas e realidades alternativas, acho que essa é a melhor palavra que eu posso descrever, onde você tem uma bifurcação literal do espaço e tempo, conforme uma possibilidade surge. Conforme duas possibilidades surgem a partir de um mesmo cenário. Nós temos o marco onde a história começa, mas não onde esse sistema inicialmente começa, é uma coisa que deixar bem claro. É o momento onde um vassalo do Oda Nobunaga tenta assassiná-lo. E a partir daí se bifurcam alguns cenários. Se bifurca um cenário onde o Oda Nobunaga consegue sobreviver à tentativa de assassinato, outra onde ele infelizmente é assassinado. E aí, como isso acontece? O mundo se bifurca literalmente. Por quê? Porque aquele mundo onde a gente está não é como se fosse o planeta Terra, o Japão feudal, não. É como se fosse um grande castelo que continua crescendo e ele se reparte a cada surgimento de duas novas possibilidades diretamente relacionadas ao chefe do governo. E por que o chefe do governo é uma figura importante? Porque quando esse chefe do governo acaba morrendo, o castelo para de crescer e a bifurcação acaba se tornando mais um apêndice do que uma outra coisa. Então nós vamos ter esses cenários de infinitas bifurcações. Deixa eu ver se eu tenho uma página que mostre como é que é o... Tipo, olha. As bifurcações são assim, ó. E o jeito com que o mundo bifurca é assim, ó. O jeito que o mundo é. São vários castelos no céu, não dá pra ver o chão, não dá pra ver nada. E esses castelos têm sempre uma perspectiva de estar crescendo e crescendo e crescendo. E é muito interessante como o Shintaro ele vai meio que descrevendo as castas de acordo com a posição e ao mesmo tempo as diferenças e as semelhanças entre esses mundos paralelos, essas realidades, essas alternativas. Porque a gente vai percebendo que as coisas são mais diferentes do que a gente pensa e ao mesmo tempo mais parecidas do que a gente pensa. Ele vai fazendo isso de um jeito graficamente muito interessante, só lendo para vocês verem isso, do jeito que ele replica as páginas, replica as situações, replica os quadros de uma forma às vezes simétrica, às vezes não simétrica. Ele vai brincando muito com isso. Essa é uma obra onde ele brinca muito com como os quadros de um quadrinho funcionam, como é que as páginas de um quadrinho funcionam, é de um jeito muito, muito bacana. E aí, a gente vai acompanhar a realidade onde o Oda Nobunaga foi assassinado e a sua esposa está buscando se vingar daquele que tirou a vida de seu marido. Só que as coisas vão tomando rumos muito bizarros, as coisas vão ficando muito estranhas. E aqui, ó, essa página aqui mostra muito bem como é que é o sistema do multiverso. Aqui, ó. E a gente tem situações muito malucas do Eroguro acontecendo. O Shintaro Kago, ele gosta de uma grafia, ele gosta de coisas explícitas, ele gosta de tortura, churrascamento, todas essas coisas ruins que tem. E ele faz isso muito bem, infelizmente. Porque eu juro pra vocês, esse quadrinho ele me surpreendeu porque ele é realmente muito bom. Muito bom mesmo. E o jeito como a história vai, como eu falo, ela tem uma cadência muito curiosa, porque no começo a gente vai tendo um ritmo, mas parece que ele quebra
as regras da narrativa, do jeito que ele descreve as leis da física se quebrando no mundo. E tem uma coisa muito curiosa, que o Shintaro Kago descreve as regras desse mundo com uma naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Isso aqui, tipo, claramente não é. Isso aqui é pra gente naturalizar esses processos do jeito que eles estão naturalizados para os personagens. Então, tipo assim, para eles sempre viveram nesse mundo desse castelo que se bifurca, que tem as possibilidades e que a gente não pode ir pro mundo onde as outras possibilidades aconteceram, porque senão dá ruim. E aí então pode acontecer X, pode acontecer Y, e, enfim, é muito, muito interessante. A princesa no é o jeito que, tipo, ela toma as decisões, as escolhas que ela vai tomando, o arco da personagem, o que ela está disposta a fazer, o caos. E tudo isso vai criando até a gente ter o clímax do quadrinho, dessa primeira história do quadrinho, de um jeito que é bem indescritível, vamos dizer assim. Como eu disse, ele vai brincando, aqui eu não posso mostrar muito, mas ele vai brincando com os quadros, com os painéis, com a ideia de situações paralelas se aproximando e se juntando e se mesclando e se desorganizando, e um fluxo universal sendo totalmente enlouquecido porque as leis do universo foram quebradas, e por conta disso o mundo entrou em um estado de caos completo. E eu gosto muito, muito desse final. É que eu não vou ter que mostrar meio de longe, mas esses aqui são vários quadros e mostrando como é que eles interagem, como é que foi a interação entre eles, o pré, o pós, enfim. É muito estranho, é muito, muito, muito esquisito. Enfim, sei lá, dá um nervoso de um jeito que você não sabe exatamente explicar, mas é muito bom o jeito que é feito, enfim. E aí a gente tem o fim da primeira história da Princesa do Castelo Sem Fim. E aí nós vamos para a segunda história, que é a história das 12 irmãs. Que também já começa de um jeito meio bizarro. Eu não posso mostrar que tem uma pessoa cometendo o sudoku, como o meu amigo João Gabriel falaria, e várias... o castelo saindo. Enfim, a gente vai ter um desses castelos, que não está exatamente diretamente ligado, mas ao mesmo tempo está ligado de um jeito ao castelo onde se passam a primeira história. É um castelo muito próspero, é um castelo onde as coisas fluem muito bem. E aí nós temos o soberano do castelo tem 12 filhas, e aí ameaçam invadir o castelo, e aí uma das filhas se oferece para o soberano do outro castelo, que o soberano do outro castelo não invada o castelo da família. E aí, por conta disso, ela acaba sendo... Como é que eu posso dizer? Enfim, coisas de teor sexual bizarras já acontecem. E aí... Aqui é onde o Eroguro vem forte, vem muito forte mesmo, de um jeito que você não sabe se você continua lendo, se você não sabe como reagir. E aí o boato de que o soberano do castelo está disponibilizando suas 12 filhas como recompensa para que as pessoas não invadam, se espalha, e aí outros soberanos falam: nós vamos invadir o castelo se você não oferecer uma das suas filhas. Aí a segunda filha se oferece, acontece um negócio horrível, horrível, que coisa deprimente que acontece com ela. E aí você pensa que não dá pra piorar, e piora, e aí chega um outro cara, invade o castelo, a terceira filha se oferece, acontece uma coisa horrível com ela, aí você fica: ai, que porra é essa? Isso aqui tem uma das 12 irmãs, que é a mais nova, que ela é muito combativa, ela não aceita o que está acontecendo, fala para eles lutarem, nós temos que combater isso, nós não podemos aceitar essa situação, o pai manda prender ela, porque ele isso não pode acontecer e tal, não sei o que. Temos que zelar pela paz do castelo. Ela é presa, ela encontra uma vidente, e aí tem uma situação meio bizarra de como é que a vidente consegue enxergar as coisas, que ela tira o olho dela e coloca do avesso para enxergar a conexão, né? Porque, tipo assim, não é como se só o mundo fosse uma cadeia exponencial de possibilidades, mas
A consciência também é uma cadeia exponencial de possibilidades que está ligada a esse multiverso. Então, do jeito que os pensamentos se expandem, o universo também se expande, isso tudo está interligado. Então, mente, corpo e mundo estão todos conectados de um jeito muito maluco. Só que é muito natural, porque para todo mundo ali aquilo é perfeitamente plausível e sempre aconteceu, então vai continuar acontecendo. E aí eles bolam todo um plano pra, tipo, ela bola um plano pra salvar as irmãs dela e impedir com que as irmãs passem por essa humilhação, passem por essa tortura e preservar o mundo do castelo. Enquanto isso, as irmãs todas decidem cometer o sudoku pra, pô, como é que fala? Pra não passar por situações horríveis que as irmãs passaram, estão passando. Só que nisso, meio que ao invés da parte que fica aqui dentro do nosso corpo sair pra fora, começam a sair castelos. E meio que o que acontece? É como se o que estava aqui dentro do corpo delas, os órgãos, essas coisas, fossem transportados para outro lugar, como se fossem extensões do castelo, de outros castelos aleatórios crescendo. Essas extensões vão parar no lugar do corpo dela. E aí a irmã mais nova, evidente, assim, bola um plano usando isso. As irmãs se sacrificam pela conclusão do plano. Aí a menina vai e enfia a mão na barriga das irmãs e com isso ela projeta as mãos gigantes dela e com isso ela consegue matar os soberanos dos outros castelos e mata o próprio pai. Enfim, é muita loucura acontecendo, mas é uma loucura boa. O que eu gosto muito do Shintaro Kago é que ele... Shintaro Kago, não sei como é que se pronuncia o seu nome, senhor Shintaro. Senhor Kago Shintaro. Espero que você, se você assistir esse vídeo, primeiro a gente não sabe para você, senhor Shintaro, mas que você me perdoe pela pronúncia indevida do seu nome. Mas é que ele é uma potência criativa no sentido de que ele é um cara que tem muitas ideias e ele consegue externalizar essas ideias a partir de histórias curtas, médias. Eu ainda quero ler uma coisa mais longa dele. Eu acho que o Dementia 21, uma coisa mais extensa que ele fez. Mas isso daqui também considera 180 páginas, acho que foi a minha história. E ela faz coisas com você. Definitivamente faz coisas. Mas é sobre isso. Eu acho que é sobre isso que a gente tem que pensar. Histórias são feitas para mexerem com a gente dos mais diversos jeitos, e o Eroguro, ele é feito para mexer em coisas que a gente não estava pensando que pudessem ser mexidas, gerar sensações que você não sabia que pudessem ser sentidas. E eu sinto que essa história do Shintaro Kago, como eu disse, eu não sinto ela ser tão pretensiosa quanto foi, por exemplo, no Pedacinhos, que já tinha uma pretensão ali, tipo, do jeito que ele escreve a história, querendo enganar a gente, querendo, enfim, brincar com a gente como leitor, fazendo essa coisa da metalinguagem. A Anamorfose tem um pouco menos disso, mas ainda tem um pouco disso, mais com os personagens do que com a gente. O Pedacinhos é que tem mais disso. Eu sinto que ele não faz isso nessa história diretamente, mas ele ainda faz, só que de um jeito onde a gente compra a loucura dele, entendeu? A gente não se sente feito de otário, a gente se sente guiado por uma mente estupidamente criativa. Eu acho que é isso que eu posso dizer sobre esse mangá. Rapaziada, comprem. Mesmo que você não esteja acostumado ao Eroguro, vale a pena, tá? Vale a pena como leitura de quadrinho. Como eu falei, a quadrinização disso daqui é muito boa. Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo e vale a pena. É um mangá muito, muito bom mesmo. Assim, é aquilo, você tem que ter o estômago. Acho que a segunda parte também, mas um pouco mais ali na parte das irmãs e tudo, que é meio muito pesado. Mas vale a pena. Vale muito, muito, muito a pena. Mangá show de bola, mangá legal. E principalmente considerando o preço que eu paguei disso aqui, que foi R$36. Tá sentindo o cheiro do erótico? O cheiro do erotismo saindo daqui, o cheiro do shibari saindo daqui. Cara, gostei bastante. Gostei demais. Foi uma leitura que eu vou ficar pensando e, como eu disse, combinou muito com
as backrooms. Eu não posso mostrar o marcador, mas é um marcador bem bacana. Tem um bebê de 2 cabeças no marcador, para quem estiver curioso. Eu separei aqui Gárgulas de Gotham. Por que eu separei Gárgulas de Gotham? Vou fazer um link aqui entre Batman e Gárgulas de Gotham. Quem é o autor de Batman e Gárgulas de Gotham? Um cara chamado Rafael Grampar. E eu tenho aqui o marcador do senhor Rafael Grampar. Senhor Rafael Grampar. Aqui. Por quê? Ele está unido a outros marcadores aqui da Mido. Marcador de Fatale, volume 2. Marcador de Reckless, o futuro é você. E marcador de O Verão Cruel. Obras do Ed Brubaker com Sean Phillips e do Grampar. Não podemos esquecer do The Goats Rafael Grampar. Por quê? Porque chegou umas coisinhas aqui em casa. Infelizmente eu não sei onde é que o Vitor enfiou o efeito He-Man, então eu não vou poder mostrar pra vocês neste vídeo o efeito He-Man, mas eu vou tentar gravar um short video mostrando pra vocês o efeito He-Man. Mas nós temos aqui Fatale, volume 1. Criminal, volume 1. Entrei no esquema de pirâmide, infelizmente eu tive que entrar nesse esquema de pirâmide. E Fatale, volume 2. Caramba, quanta coisa da Mino, o que houve e tal, não sei o que aconteceu. Quando teve o saldão do final, infelizmente, da editora Mino, eu tava vendo a live com o Vitor, e aí a gente resolveu fazer umas comprinhas. A gente queria garantir o Fatale, porque é a coisa do Brubaker com o Sean Phillips que mais nos interessava. Então a gente pegou o Fatale. Falei, vamos começar Criminal, vamos começar esse esquema de pirâmide e ver qual que é a boa. São vários volumes, mas vamos ver, pegar o primeiro, ver qual que é a boa. E o efeito He-Man, que é o quadrinho da comunicação que eu já mencionei em aula sem ter lido, porque é interessante. Do Box Brown, acho que é Brian Box Brown, o nome do autor. Mas também muito bacana, tem muito bem editado. Inclusive, você vê que os outros estão fechados ainda, a gente não abriu. Mas o efeito He-Man sim, tanto que o Vitor já leu. E o efeito He-Man tem que elogiar muito, muito bem editado esse quadrinho. Chega a conhecer o Box Brown na CCXP 22, eu acho. Passei na mesa dele, teu e tal. Falei, tava curioso pra ver o quadrinho, isso aqui não tinha dinheiro, né? Infelizmente. E aí o que aconteceu? A gente tinha comprado no saldão da Mino. Nada de chegar, e o pedido não estava atualizado no site. Aí eu fui mandar um e-mail pra Mino. Eles me responderam falando que tinha sido enviado em fevereiro, só que o endereço tinha dado como não existente pelos Correios. Aí eu falei, só enviar de novo e tal, nunca tive esse problema com os Correios, etc. Eles mandaram e chegou. Tem 2 dias. Chegou junto do Princesa do Castelo Sem Fim. Aí depois eu vou gravar antes de gravar esse vídeo, no caso antes desse vídeo ser postado, eu vou gravar um short video falando sobre esses recebidos, que no caso foram compras que eu fiz, né? Mas é isso. Até o próximo vídeo. Eu vou aproximar o Tonho da câmera. Vejam o Tonho. O Tonho. Oi, eu sou o Tonho. Tudo bom com vocês, meus filhos?